Atenção você que está aí na TV Câmara Uberlândia acompanhando a gente. O Câmara Debate hoje é para você que está estressado, impaciente, nervoso. O tema hoje é saúde mental e bem-estar. E para falar sobre esse tema com a gente aqui, pessoas extremamente gabaritadas, e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui um pouco mais leve hoje. E você em casa também. E a gente queria apresentar e já agradecer demais a presença aqui da psicóloga Valéria Ribeiro, que é da Integra Mais e dispôs o tempo aí um pouco uma hora do dia para vir aqui falar com a gente. A gente queria muito agradecer a presença. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, trazendo à luz uma discussão tão importante que nos dias de hoje a gente vê como nós temos negligenciado olhar para a questão da saúde mental. Entendimento de que o bem-estar, como é a temática do programa, ele implica uma série de componentes que passa necessariamente pela saúde mental. Então é muito bom, é um grande prazer poder contribuir com essa discussão hoje. Ok, nós agradecemos. Aqui também conosco o Leonardo Abraão, que é psicólogo, palestrante e idealizador do movimento Janeiro Branco, que justamente conscientiza sobre essa questão, e eu queria muito agradecer a sua presença aqui mais uma vez, Leonardo. Como a Valéria falou, também agradeço o convite, a oportunidade de estar falando sobre esse assunto. Eu penso que este assunto, saúde mental, é o assunto mais importante da humanidade hoje. Eu penso que saúde mental é o tema do século XXI, então é muito importante nós estarmos aqui. Sou grato pelo convite, grato por estar na presença de pessoas tão legais e que têm muito a contribuir também com essa discussão. Eu digo sempre que sem saúde mental, sem psicoeducação, sem educação socioemocional, não haverá solução para os problemas da humanidade. Ok, muito obrigado, Leonardo. E a gente vai discutir o programa aqui hoje sobre diferentes perspectivas sobre o mesmo tema, né? A gente já apresentou aqui os dois psicólogos e a gente tem aqui a honra de receber a Adriana Muniz, que no nome monástico é a monja Miodem, da Via Zen Uberlândia, representando aqui a Via Zen. E sempre com um sorriso no rosto, né? Iluminada. Muito obrigado pela sua presença aqui, Adriana. Imagina. É uma honra para a gente poder contribuir para essa questão, porque, de uma certa forma, esse sentar, né, a gente senta para se conhecer. E isso é muito importante, né? A gente vai ver aqui nesse diálogo que a gente vai traçar que os processos de autoconhecimento, né, são muito importantes para que a gente revele a natureza que nós somos. Então, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Adriana. E a gente trouxe aqui um parlamentar. O programa sempre tem a participação de um ou dois vereadores e hoje veio aqui o pastor Átila Carvalho, que representa aqui o Poder Legislativo para falar sobre políticas públicas voltadas para a questão do bem-estar e saúde mental e também pode contribuir bastante sobre a questão da religião em si, em busca de esclarecimento, em busca de paz interior. E é pastor evangélico e a gente queria muito agradecer a sua presença aqui. Pastor, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Primeiramente, quero cumprimentar todos, um desejo que estejam todos desfrutando da mais plena saúde mental possível, terrena, de todas as possibilidades que temos, desde que essa seja usada para a convivência de paz, amor e harmonia ao próximo. Quero cumprimentar a doutora Valéria, doutor Leonardo e a nossa amiga monja que está aqui conosco também, Adriana. É um prazer, Fernando, estar com vocês e podemos juntos difundir um tema que já não é de hoje, um tema bastante conhecido por todos nós e também daqueles que procuram ter com seu próximo uma convivência de paz e harmonia, que é a saúde mental. Ok, muito obrigado. Então, todos os convidados, só nesse comecinho aqui eu já fiquei light aqui, já estou bem tranquilo e eu tenho certeza que o pessoal em casa já está bem interessado e tudo. Mas antes de partir para soluções, né, e tudo, eu queria falar um pouquinho sobre o problema em si, até mesmo para as pessoas se identificarem, os principais problemas mentais que atormentam as pessoas, assim, que vocês têm verificado. A gente começa com a psicologia e depois o assunto flui, vocês podem ficar à vontade para discutir o tema, eu vou ficar só assistindo aqui. Né? Vamos com a doutora Valéria e o doutor Leonardo primeiro nessa questão e depois a gente flui no assunto. Os principais problemas, assim, o que aflige a população hoje, principalmente? Algo que é muito importante a gente levar em consideração é que quando a gente fala de saúde mental, não necessariamente a gente está falando
dos transtornos mentais, das patologias, das doenças que dizem respeito ao aparelho psíquico, né? Mas, sim, é de suma importância a gente trazer à tona as discussões sobre saúde mental, porque é evidente, é inegável, as crescentes taxas de transtornos de ordem psíquica, como depressão, ansiedade, que tem culminado em altíssimas taxas de adoecimento emocional da população, que está explodindo em taxas de suicídio, por exemplo. É muito sério o que a gente vê acontecendo com uma infância que está sendo cada vez mais patologizada também. Cada dia mais cedo a gente tem visto crianças sendo diagnosticadas com transtornos muito sérios, que tem usado como prática de tratamento mais recorrente, medicações muito sérias que precisam de um cuidado, né? Como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é o que mais acomete a infância. Então, nós estamos vivendo numa época em que é visível a identificação de uma sociedade adoecida. Então, essa geração aí, ou já vem de um tempo? Já vem de um tempo, mas é muito... A forma como tem começado cada vez mais cedo é o assustador, né? Então, é muito comum em qualquer roda de conversa, percebemos vários colegas, várias pessoas, vários interlocutores numa conversa, dizendo que tem algum tipo de diagnóstico psiquiátrico, seja depressão, um transtorno de ansiedade, ou no caso dos transtornos que acometem a infância. Então, levar em consideração que saúde mental não se trata só das patologias é importante, mas é inegável o que a gente tem visto. E diante disso, o Leonardo idealizou esse movimento, Janeiro Branco, mas é um movimento que é para o ano todo, né? A saúde mental, o bem-estar psíquico, enfim, ele vale para o ano todo. Agora, o mês de janeiro especificamente foi escolhido por quê? Porque vem os impostos aí, a pessoa está mais estressada. E aí a gente tem que ajudar a pessoa a buscar o autocontrole, né? Não foi por causa de impostos, IPVA e os tributos e tudo que em janeiro, né? Pega as pessoas e... Chegam sem pedir licença, né? Chegam sem pedir licença e às vezes as pessoas ficam tensas. Não foi necessariamente por causa disso. Mas porque janeiro é um mês simbólico. Janeiro significa justamente a virada de ano, né? Fecha um ciclo, abre outro ciclo. Aliás, quando os romanos deram o nome, né, de janeiro a janeiro, deram inspirados num deus romano chamado Janus. Na mitologia romana, né, existia um deus chamado Janus, ou Jano, eu já encontrei Jano, ou já encontrei Janus, e era um deus que tinha duas cabeças, uma cabeça olhando para trás, outra cabeça olhando para frente, e era considerado o deus portal, o deus da passagem, na mitologia romana. Então, quando chega janeiro, as pessoas entram nesse movimento de fechar ciclos, abrir ciclos, né? Culturalmente, nós somos convidados a pensar sobre as nossas vidas. A gente olha para o ano que acabou, avaliamos ou imaginamos um ano legal que está começando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou terminar esse projeto, começar outro projeto. Então, janeiro é um portal mesmo, que convida as pessoas para pensarem. Já que janeiro tem essa pegada super introspectiva, pelo menos culturalmente, simbolicamente, nos convida para... Eu pensei em criar um movimento que convidasse as pessoas de todo o mundo para pensar como andam as suas vidas, tendo janeiro e os convites, os incentivos e as inspirações que essa simbologia de janeiro nos proporciona. E aí nós estamos em janeiro, é um movimento que nasceu em Uberlândia, Uberlândia é o berço dessa campanha, convidando as pessoas para pensarem como as suas vidas estão, como as suas relações estão, né, em todos os sentidos. E deu muito certo, porque a humanidade estava demandando, a humanidade está querendo convites para pensar sobre sentido ou não, para pensar se a vida está valendo a pena ou não, para pensar se suas relações estão tendo sentido ou não. Então valeu muito a pena, extrapolou, transbordou de Uberlândia. Hoje Janeiro Branco acontece em praticamente todo o Brasil e fora do Brasil, África, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Japão. São países que abraçaram a campanha Janeiro Branco. E por que branco? Janeiro Branco. E por que a cor branca? Porque a cor branca é uma cor de partida. Sobre uma folha em branco, a gente pode escrever e reescrever a nossa história de vida. As crianças aprendem em cadernos com folhas em branco. A grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos pintores pintam em telas em branco. O cinema projeta imagens numa tela em branco. Certo. Então a cor branca nos convida a criar algo sobre ela. Escrever, pichando, grafitando, compondo.
Então, por isso, Janeiro Branco, convidar as pessoas a pensar sobre suas vidas e assumir a autoria das suas próprias vidas, escrevendo e reescrevendo as suas histórias quando necessário. Tá, a gente falou aqui sobre o Janeiro Branco, a gente já está no mês de março, abril praticamente, enfim, o Câmara Debate ele passa o ano todo, então que essa simbologia do janeiro sirva para o ano todo, tá? Então o ano todo é oportunidade de pegar um papel em branco e escrever a sua história e recomeçar, enfim, de fazer uma faxina também, né? De tirar o que é ruim e só usar as coisas boas. Adriana, o pessoal está muito preocupado com o passado, com o futuro e está esquecendo de viver o presente, né? E acho que é aí que está a grande sacada, né? Mas até vou pegar um pouquinho, é interessante, porque a gente fala um pouco sobre a mente em branco, né? Que quando a gente senta e a gente conecta com a nossa respiração, a gente deixa essa mente ser inúmeras possibilidades, né? E é muito importante, que eu acho que a gente gosta de frisar muito isso nas nossas práticas, é assim, aonde você está. Eu acho que a questão das patologias, do que tem chegado até nós nas salas de meditação do mundo inteiro, e isso você pode conversar com monásticos de todas as linhagens e até, acho que de outras religiões também, eu sinto uma ausência de presença. Né? A maioria das pessoas, me parecem, e quando a gente vai conversando e vai praticando junto, não estão onde estão. Eu acho que essa conexão com os processos, né? A gente fala muito assim, a conexão com a sua respiração, né? Então, seja a inspiração e a expiração, ela provoca essa presença. Né? Então, porque muitas vezes nós estamos muito ansiosos, acho que possivelmente o Rivotril hoje é uma das drogas mais tomadas no mundo, né? Os antiansiolíticos, né? Sim. Então, assim, eu não sou contra, né, remédios, eu acho que eles têm o devido valor e o porquê são usados, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar, porque tanta ansiedade, né? O futuro a gente não sabe muito, e o passado ele já foi. Né? A gente costuma falar muito assim, honre o seu passado, né? E viva, porque assim, a palavra presente é muito linda mesmo, né? Ela é presente, né? Porque nós estamos aqui, né? Então, assim, onde quer que você esteja, né? Seja, né? E o futuro, ele vai ser o resultado dessa presença, né? Eu acho que é importante hoje, né? Que a gente possa, e assim, sabe, ter firmeza mesmo, né? Naquilo. E até mesmo a gente fala muito sobre a questão da postura, da meditação, que é uma questão assim, como é a sua postura na vida, sabe? Eu nem acho que que a pessoa é obrigada a meditar, isso seria um erro, né? Mas como está a sua postura perante a vida, né? Diante de um cenário, né? Cheio de coisas erradas, né? Como você pode ter uma atitude, você sabe o que é bom, você sabe o que é o correto, né? Então, haja aí, né? E acho que essa questão de passado, presente e futuro é o que você é, né? Você é o que você plantou, né? É legal, a gente trabalha eu planto muito. Eu acho que plantar é algo que me faz ver a criação. Mexer com mesmo, a terra, né? Mexer com a terra, né? Isso me traz presença, né? E eu fico vendo elas bebês e depois elas grandes, né? Às vezes, tá tão linda, né? E já é hora de colher. E dar frutos, né? E dar frutos. Então, assim, a grande pergunta que eu acho que se a gente pode fazer sobre isso e que nos ajuda muito nas curas, e eu tenho irmã psicóloga também e acho muito interessante essa profissão, que eu acho que é essa questão, aonde você está, né? É importante que a gente tenha uma noção, assim, né? Por exemplo, eu agora estou aqui, né? Neste cenário com pessoas maravilhosas, né? E é isso que eu quero para minha vida. Que bom. Né? Quero estar bem onde quer que a gente esteja. Né? Tá bom? Átila, a gente viu aqui o lado da psicologia, o lado da meditação e tudo. Muitas pessoas, quando tem problemas, né? Quando se pensa muito no passado, vem depressão, né? Arrependimento e tal. Quando se pensa muito no futuro, vem ansiedade. Mas é difícil estar no momento presente. Muita gente procura a religião, principalmente no momento de dificuldade, né? E às vezes até se esquece, quando está tudo bem, larga para lá e sempre busca um refúgio ali, nesse ambiente, né, pastor? É verdade. Fernando, me permite, se assim acredito que podemos, me permite provocar 3 discussões que eu penso ser muito relevantes para o tema em questão. A primeira discussão seria motivos, razões e causas. A segunda discussão seria
tratamentos, e a terceira discussão seria resultados. No que acreditamos é um tema antigo, aquilo que temos como ponto de vista do conhecimento da velha história. Eu quero citar, por exemplo, um homem formado, só para iniciarmos na provocação desse tema, cooperar com todos, assim, se me permitem, traçarmos por ali. Uhum. No conhecimento da história antiga, o homem formado por corpo, alma e espírito, isso eu estou falando pelo princípio de que cremos, e todos nós podemos ter, acredito que por aqui, uma provocação para que possamos dar conteúdo e mais tornar ainda melhor e dar mais informação. O homem formado por corpo, alma e espírito, naquilo que creio, é um homem que no corpo ele alimenta, ele bebe a água, ele bebe açúcar, ele se nutre, ele come, né, os nutrientes que é necessário para manter esse corpo em funcionamento. O espírito, para deixar a alma por último, o espírito, no que cremos, é aquilo que testifica com o Criador. Quero até, na presença da monja aqui, que está representando aqui com todo respeito a sua filosofia, cremos num Criador, né? No princípio de um ser supremo sobre todos nós. Então esse Espírito testifica com o nosso Espírito que temos um Deus supremo acima de todos nós, como nos fazendo de filho. E a alma, Fernando? Aqui é o grande momento da discussão. A alma, ela se nutre, ela se alimenta de quê? Do que acreditamos, a alma, ela é composta por sentimentos. Todos nós estamos ligados ao amor, à paz, à alegria, à satisfação, ao prazer do filho que nasce, à alegria do resultado de uma filha, de um filho que passa num concurso, que passa no vestibular, mas também ligados a um resultado de tristeza, a um término de um relacionamento, a um mandado embora de um serviço, ao rompimento de um relacionamento, à perca de um ente querido. Então, a nosso ponto de vista, nós estamos ligados assim aos três, de um modo que só Deus sabe onde que a alma se encontra com o espírito, onde que a alma se encontra com o corpo. Aqui dentro de nós, né? Há uma fusão que ainda não se explica, mas os três estão aqui porque pensamos, temos o corpo e também temos esse sentimento, e é ali na alma que cremos da necessidade de estar alimentando. Então a nossa alma, ela tem a necessidade de não passar tanta só raiva, ou tanta só desilusão, ou tanto só motivos que a abate, que a fazem infeliz, que a fazem inferior, e que se faz sentir diante das circunstâncias da vida incapaz de superar. Esse é o grande problema da humanidade. É porque a depressão, o distúrbio, que a doutora pode falar com muito mais propriedade, logicamente, no meu ver, é a pessoa que não se sente capaz de superar as dificuldades, os limites que a vida em comum te levanta todos os dias quando você sai de casa. Então há necessidade de nós entendermos que nós temos que, dentro de nós, buscar mecanismos para nos promover. Mas como promover? Promover nos dando alegria, promover nos dando paz, promover nos dando amor, promover nos levantando naqueles momentos de tristeza e de dificuldade, para que a gente possa desenvolver uma saúde verdadeiramente, como é um tema, uma saúde mental, né? E um bem-estar geral. Né? Então, eu gostaria de toda humildade de que nós provocássemos por esse braço, que com certeza a gente vai poder ajudar e cooperar nós todos que temos aqui experiência bastante para ajudar a todos que estão conosco, os telespectadores, nesse momento. Quem quiser continuar. Eu quero fazer uma contribuição a essa discussão, e é até legal ele falar em alma, porque quando se fala em psicologia, a origem da palavra psicologia, psique, vem dessa relação, né, com o grego alma, né? Psique significava alma para os gregos antigos. E é um assunto bastante complexo e multidimensional. E nem em 1 hora, nem em 10 horas, nem todo ano discutindo, nem todo janeiro, nem de fevereiro, nós vamos conseguir esgotar essa discussão, porque, na verdade,
eu quero colocar mais elementos para a gente pensar, ainda não dando respostas ou Sim, possibilidade lógico. de resposta para essas questões, mas você começou falando, né, Fernando, perguntando para a Valéria sobre o que mais hoje está aparecendo como afligindo o transtorno, pessoal, isso né? aqui. Quando a gente fala em saúde mental, a princípio, e a campanha Janeiro Branco, inclusive, tenta combater isso, trazer outros olhares, né, complementares, olhares complementares. Quando a gente fala em saúde mental, normalmente as pessoas pensam, se a gente sair daqui agora e for para a rua, para a praça, perguntar para qualquer pessoa o que é saúde mental para você, muitas pessoas não vão saber o que dizer, mas vão pensar imediatamente em doença mental. Falou em saúde mental, as pessoas pensam em doença mental. Aí vão pensar em esquizofrenia, vão pensar em depressão, vão pensar em bipolaridade, vão pensar nos transtornos clássicos, Certo. a ansiedade, o clássico. E a gente está tentando mostrar para as pessoas, primeiro, que falar em saúde mental é falar em saúde mental, preventivamente, como promover saúde e não focar. Nós temos um paradigma médico que é focado em doença, né? A gente tem que pensar em prevenção, promoção, prevenção, promoção. Então, quando se fala em saúde orgânica, saúde física, o que você faz? Você faz caminhada, você faz corrida, percebo que você faz halterofilismo, Fernando. Você, Obrigado. percebo que você puxa ferro, levanta pesos, né? Então, Corre 15 quilômetros por dia. corre 15 km por dia, Eu nada, nado, na verdade, eu nado. Nada, sem pra lá. Ok. Então, o que você faz? Mas quando a gente fala em saúde mental para as pessoas, elas não sabem o que fazer para promover saúde mental. Isso. Na realidade, né? Na prática. No dia a mesmo, né? dia. E aí nós temos feito... Promover a vida, né? Promover a vida, promover saúde mental, promover bem-estar em termos mentais, psicológicos, emocionais, sentimentais. Todo mundo já sabe que para não ter infarto tem que fazer caminhada. E comer menos gordura e não fumar, não é? Mas saúde mental, como promover? Por isso nós estamos viajando no Brasil, eu tenho viajado, a Valéria tem viajado, feito palestras, para falar sobre como promover saúde mental. Essa é uma questão. Uma outra dimensão que eu acho legal a gente colocar, sabe o que é? Não pensar só nesse aspecto restrito da saúde pela saúde, que seja no paradigma da doença ou que seja na prevenção, mas desigualdade social num país como o Brasil. O que isso tem a ver com saúde mental? Ai, não vou acabar Nossa hoje mesmo, Senhora. não. Corrupção. Corrupção, falta de oportunidade, Amigos falta de telespectadores, educação, falta de esporte, de cultura, de lazer, de arte nas escolas, nas periferias. O quanto isso impacta O na vida quanto do isso sujeito impacta que vive, na vida. né? Tá entendendo? Impostos e tudo mais. Eu pegaria pelo menos a parte da... Por exemplo, a gente está vendo aí exército descendo em morro, carioca, etc. Quanto isso impacta na saúde mental e as faltas de investimentos em arte, educação, música, teatro, literatura, esporte, né? Intercâmbio, interclasses, colocar as pessoas para brincar, para jogar bola, para aprender piano. Como que isso impacta depois negativamente na saúde mental? Então tá vendo que tem assunto demais para E gente o quanto discutir. que a ausência da possibilidade de colocar em evidência as discussões sobre saúde mental, por exemplo, não favorece o fortalecimento de vínculos saudáveis dentro de casa. Né? Falando sobre esse exemplo do exército subindo o morro no Rio de Janeiro, circulou nos jornais na semana passada a imagem de uma criança olhando de uma comunidade... O fotógrafo tirou uma foto, né? de uma criança numa comunidade do Rio de Janeiro, olhando de baixo para cima com um olhar de assustado, com um soldado com um fuzil, ali revistando mochila de crianças, entrando para a escola. Então, de um lado isso, de outro a impossibilidade de dentro de casa poder falar disso. Mãe, fiquei com muito medo disso, porque essa é uma realidade que vem imposta de cima para baixo. Então, nós temos vários pilares, várias facetas para poder colocar o tempo inteiro isso em discussão e ter alguma possibilidade de, sim, oferecer e promover estratégias de prevenção e promoção de saúde mental. Hoje tem muita questão do materialismo também, né? É muita demanda, né? É o celular novo, tem que ter o computador novo, o carro novo. Consumismo, Consumismo, né? É outra dimensão. Que tem causado um transtorno danado aí, né? Eu acho interessante perceber as fomes, né? A gente gosta de abordar essa questão da fome. Então, a gente tem fome de amor, a gente tem fome de poder, a gente tem muitas fomes, né? A visão do faminto, né? Geralmente a boca é muito larga, a garganta é bem fininha. Ele nem vai conseguir engolir toda essa fome que ele tem.
Mas a ideia, acho que é pensar por que preencher, né? E também uma ideia interessante, assim, porque para abordar essa questão humana, né, que ela também é histórica, acho que o pastor tocou num ponto interessante ali também, porque o ser humano, ele tem um grande vazio dentro dele, né? E eu acho que na verdade o vazio é bom. É como que você olha para esse vazio e como que você vivencia ele dentro de você. Por exemplo, as pessoas que são, porque fulano gosta de ficar sozinho. Gente, mas isso é bom, né? Não tem que ser uma pessoa coletiva o tempo todo, né? Entende? Então, tem que assim, aprender a conviver consigo também, né? E só pegando um gancho a questão do infarto que você falou, o kanji japonês de coração e mente é o mesmo. Então, quando a gente fala de prevenir infarto ou prevenir doenças, como que está a sua mente, né? E eu acho que abordando e respeitando tudo o que está aqui, como que está a sua conexão com Deus? Como que está a sua conexão com você mesmo? Sabe, como que é você, quando você se sente muito sozinho, mesmo numa multidão? Isso pode ser bom, né? Porque a questão, por exemplo, a gente pede para que as pessoas sentem e respirem, né? Isso é uma questão onde você senta com você mesmo. E muita gente acha que isso não é bom. Aí eu falo, não, mas vamos fazer devagarzinho, aí ensino um pouquinho ali a respiração. E eu também costumo falar que é como uma oração, que é como quem toca o violão, é como uma bailarina que dança intensamente o que ela está fazendo, né? Então essas questões, né? Aí você vai desde o materialismo até a todas essas questões, né, de corrupção, dá para fazer os ganchos assim todos. Eu acho, é muito bonito isso que a gente está fazendo aqui, né? Mas e como que você consegue não se elevar para ser maior que os outros, né? Mas enquanto seres humanos, como que a gente consegue, sabe, ajudar o outro, para a gente poder ser melhor, né? Você pode dar a mão para o outro e eu também posso pedir ajuda, que é o que a gente faz tanto nas igrejas, quanto nas salas e quanto nos consultórios. E nós precisamos pedir essa ajuda, né? O ser humano, eu acho que ele está gritando, né? E assim, ele nem tem voz suficiente para falar sobre essas questões. E o materialismo não vai cobrir isso. Não vai suprir essa falta, né? Esse vazio não vai ser preenchido. Me permite, Fernando, havia um rei que recebeu todas as nomeações possíveis dada a um humano para que pudesse ser rei sobre toda uma nação. E ele tinha todas as possibilidades por ser o rei da maior nação do mundo em época. Mas ele se viu em risco quando um rapaz pequeno, nascido criador de ovelhas, que ficava cuidando das ovelhas do pai, chegou próximo à batalha que estava sendo travada com um gigante que ali batalhavam por 40 dias só aterrorizando. É interessante levantar esse tema, junto com os colegas que estão fazendo lembrar esse caso. Por 40 dias, um gigante só disse de palavras de terror. Ele não mandou uma flecha, ele não jogou uma pedra, ele não mandou uma bomba, ele não fez nenhum ato em prática para provar aquilo que ele falava em palavras. Esse gigante, ele por 40 dias, ele gritava do alto do monte, do outro lado, o que haveria de acontecer com os que estavam de lá e que não havia quem o combatesse de cá. Todos atemorizadamente... Só uma pressão psicológica mesmo. Total, né? Essa pressão psicológica que nós vivemos cotidianamente. Todos ali que eram um exército numeroso, poderoso, eficaz para vencer aquela guerra, mas temiam um único homem de 3 metros e 60 centímetros, assim conta a história. E esse rapazinho pequeno, ruivo, de menos possibilidade que todos os irmãos, que eram numerosos, eram muito mais fortes que ele, quando ele ouviu acerca desse gigante, ele foi lá no rei e disse para o rei: rei, você está aqui 40 dias ouvindo essa afronta? Eu vou lá combater esse camarada, mostrar para ele que eu não tenho medo dele, não. Aí o rei pegou a espada, pegou a armadura dele, deu ele, história de H e maiúsculo. E ele viu que a espada era pesada, ele viu que a armadura não cabia nele, caiu no chão, ele pegou a funda dele e foi lá enfrentar. A história conta, a exemplo disso, que toda essa pressão, todo esse medo, todo esse pavor, fazia esse rei se sentir o pior homem.
Mas aquele outro rapazinho que eu vi a mesma afronta, que eu vi os mesmos desafios, não teve a mesma ótica de medo que o rei teve. O que eu concluo disso é que eu deixo para todos para que pensem. Eu concluo nisso que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós participamos da nossa vida, são essas coisas que nos formam a ter um conceito de medo ou de confrontamento ou de enfrentamento da vida à frente. Então nós temos que entender que o que para um vai ser uma provocação para a morte, para aquele pequeno ruivo de nome Davi, vai ser uma provocação para a vitória. É questão de ponto de vista. É né? questão também de ponto de vista. De você, é a maneira como você enxerga a situação que está acontecendo na sua frente. Isso aí que ele falou é muito interessante. Se eu estiver errado aqui, a Valéria me ajude a corrigir, porque é do campo da psicologia. Certo. Existe um conceito na psicologia que trabalha com a ideia de sistema de crenças. Crenças no sentido, não necessariamente religioso, crença religiosa, Sim. mas todas as crenças que nós temos, né? Por exemplo, inclusive a crença de que se eu soltar isso aqui vai cair por força de uma lei chamada lei da gravidade. Né? Crenças políticas, crenças econômicas, crenças sociais, crenças religiosas, crenças limitantes, crenças empoderadoras. Sobre quem eu sou ou quem eu não sou também, sobre todos os assuntos possíveis. Sobre todos os assuntos possíveis. E nós vivemos registrados em crenças, em sistemas de crenças. E o fato de nós vivermos registrados em sistemas de crenças o fato faz com que nós nos posicionemos assim ou assado perante as questões da vida. É o que você falou. E a psicologia trabalha com o conceito de sistema de crenças, nos empoderando ou nos limitando, nos projetando ou nos boicotando. Eu estou fazendo uma leitura rápida, resumida, sintética, porque é o que o espaço permite. E aí, o que é muito importante, e aqui eu aproveito o fato de nós estarmos dialogando com a sociedade, num canal que dialoga com a sociedade, é importantíssimo que nós levemos essas discussões para as pessoas o mais rapidamente possível. Porque se nós, seres humanos, somos feitos de carne e osso, nós somos muito mais feitos de pensamentos, sentimentos. O senhor falou espírito, alma, né? Mas nós podemos, assim, a nível didático, resumir em sentimentos, pensamentos, emoções, né? Reflexões. E se nós nos esforçarmos enquanto legisladores, enquanto líderes espirituais, enquanto profissionais, que no caso aqui é um jornalista, se nós nos esforçarmos em convidar as pessoas, onde quer que elas estejam, a pensar sobre o que elas pensam, pensar sobre o que elas sentem, pensar sobre o que elas trazem dentro da cabeça, do coração, no espírito, na alma, onde quer que seja. Pensar sobre as crenças que elas possuem já é um bom sinal para a gente investir no resgate da saúde mental de uma humanidade que está crescentemente adoecendo em termos emocionais. Este programa é muito importante porque a gente está vivendo numa humanidade, um suicídio a cada 40 segundos, 20 tentativas para cada suicídio consumado. No Brasil são 32 suicídios por dia. O Brasil é o número 1 da América em ansiedade, o 5º em depressão, se não me engano. Nós estamos pessimamente mal colocados enquanto sociedade brasileira na lista dos transtornos mentais. São Paulo é a capital mundial do adoecimento emocional dos transtornos mentais. É a capital mundial, então, cidade com mais adoecimento mental no mundo. No Brasil se mata mais do que num país em guerra, como a Síria. Então nós temos, às vezes, quando eu estou falando, fica parecendo uma coisa meio alarmista. Mas frente a essa notícia de alarma mentalmente. Né? Frente a esses números, nós precisamos por isso que eu comecei falando, sem psicoeducação, sem saúde mental, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. Não vai adiantar a legislação de trânsito, exército no morro, lei mais dura, redução de maioridade penal, construção de presídio. Nada disso vai adiantar. Se nós não ensinarmos as pessoas a olharem para dentro de si, entendendo qual que é o sentido das suas vidas e quais são as crenças que elas possuem e o que essas crenças estão fazendo com as suas próprias vidas. O doutor Leonardo tocou num ponto interessante que é assim, você falou do Brasil, né, a posição que nós estamos. Nós estamos numa situação diante do mundo aí não muito favorável. Mas o Brasil está engatinhando ainda, né? Um país de 500 e poucos anos e a gente vê
no berço da civilização, já civilizações milenares, que os problemas são os mesmos, né? E não deveria ter uma evolução maior? Por exemplo, em países milenares deveria ser uma coisa mais evoluída e não é. Será que o Brasil ainda vai levar milhares de anos ainda para chegar nesse ponto de conseguir entender essa questão que você está falando, Leonardo? Eu acho que se me permite cooperar junto com os Claro, colegas. fica à vontade. Nós fomos sair pela colonização brasileira e fomos entender o desenvolvimento da nossa raça a partir dos colonizadores aqui, as 3 principais raças, que é a branca, a negra e o mulato índio, né? Que teve Sim. essa fusão de raça, essa miscigenação. A gente vai entender um pouco dessa filosofia brasileira e entender um pouco dessa dificuldade, eu diria, mas eu não quero aqui atenuar nisso, de que se acerte. Mas eu faço minhas suas palavras quando você diz que o Brasil e não nos compararia com o primeiro mundo, né? Os colegas já devem ter tido a oportunidade de conhecer outras nações, de andar por outros lugares na Europa, na Ásia. Eu conheço o Egito um pouco e outras civilizações mundiais afora. E eu vejo que eles realmente, em muitos dos seus casos, evoluíram para pior. Pois é. Evoluíram para pior, e países muito mais velhos que os nossos, muito mais antigos que nós. E o psique nascido de lá, o estudo dessa alma que foi trazido de lá para nós, por isso que essa evolução nossa aqui, de raças de miscigenação que eu falei aqui, ajudou a complicar, mas ao mesmo tempo, na formação que recebemos deles, eu acho que nós temos que fazer a nossa história, pelo conhecimento da oportunidade que nós temos no presente, e procurar ser melhor a cada dia. Tem uma questão que, quando se fala em Brasil, fala em outras nações, necessariamente nós temos que recorrer à antropologia, à sociologia, à história, para entender, né, o processo. A monja disse que o futuro, eu achei bonito isso, o futuro é um acúmulo de presentes, né? O que nós vamos fazer de futuro, o que nós vamos ter de futuro é o que nós estamos fazendo presentemente no presente, não é? Assim como o presente tem a ver com as escolhas anteriores, certo? Então, quando a gente olha para as nações, nós temos que entender, a princípio, a antropologia e a sociologia ensinam isso, o relativismo, a gente tem que relativizar. Cada cultura é uma cultura. Exato. Cada nação é uma nação, cada história é uma história. Né? Não dá para comparar. E é importante a gente levar em consideração que a história da humanidade ainda é uma história de violência. Nós somos ainda uma humanidade extremamente violenta. Diria até relativamente primitiva, considerando as crueldades que acontecem. Né? Se você fala nos Estados Unidos, lá os jovens pegam arma e saem matando crianças e colegas dentro de sala de aula e... Né? Com relativa frequência. Dezenas de pessoas são assassinadas em 10 minutos que o cara descarrega a metralhadora dele. Né? Na Europa nós temos também histórias de violências acumuladas, de uns contra outros, contra mulheres. Né? Até no início, na primeira metade do século XX, as mulheres eram vítimas de muito machismo na Europa. Na África, se nós olharmos para a África, 500 anos de escravidão, de exploração, de guerras civis, né, as grandes potências roubando a vida, o solo, a seiva, as energias, tudo da África. E aqui no Brasil, por exemplo, o que a gente tem? De 1500 a 1888, 388, 75% do tempo da nossa história aí, escravidão. Né? E machismos, e patriarcalismos, e homofobias, e uma série de violências simbólicas e reais, né, como elementos de uma sopa humana. Então, por mais que nós sejamos otimistas, e somos otimistas, que nós vamos avançar, nós estamos conseguindo melhorar aqui, melhorar acolá, nós não podemos desprezar o fato de que nós viemos de muitas violências nos últimos 2, nos últimos 3, nos últimos 5 mil anos. E a humanidade, ela é transgeracional. Não se nasce hoje e nega todo o passado. Nós herdamos histórias, idiomas, sotaques, comidas. Somos marcados, né? Nós herdamos psiquismos, psicologias. Pega a sociedade brasileira hoje, o que ela herda ainda de passado escravocrata. Então, é importante que nós
façamos essas reflexões todas, olhemos para o nosso passado, mas não viver no passado, como você falou. Né? Preocupado e corretamente preocupado, viver no passado favorece as possibilidades aí de depressão profundamente. Mas é preciso fazer um estudo, resgate histórico, enquanto sociedade, enquanto coletividade, enquanto indivíduo, para entender a condição que nós vivemos hoje e sabermos o que queremos a partir do hoje para o amanhã. Bom, a gente falou muito de problema aqui, a gente falou muito de causa. Eu acho que o restante do programa agora a gente pode partir para a questão das soluções, né? Vamos apontar soluções para esses problemas, de que maneira cada vertente aqui dessa discussão pode colaborar e oferecer algum método, sei lá se existe um método para isso, mas solução existe. E a Adriana tem um tempinho que ela está caladinha aí. Não, mas eu ia pedir para falar porque eu achei legal isso que você então falou. A gente começa por você aí. E eu Vai acho lá. que é um pouco isso. A gente ouve muito falar assim, eu acho uma questão que é chamada na medicina chinesa de ancestralidade neurótica. E eu acho interessante porque assim, eu sou assim porque meu pai é assim. Eu sou assim porque minha mãe é assim. O meu homeopata, ele fala assim, herança é boa é casa na praia. Né? Então assim, acho que o que nós queremos para nós, sabe, tanto no aqui quanto para o amanhã. A verdadeira, se é que existe assim uma possibilidade, fazer que o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas eu acho que assim, daquilo que eu pratico, porque eu não posso falar de outra coisa, né? Sim. A gente fala que, a gente fala assim, experiencie, não acredite no que eu falo, experiencie, né? Mas enquanto ser humano, que você olha para as coisas e para o mundo como ele está, e eu acho que você pode fazer o exercício, inclusive assim, ó, como está o meu quarto, como está a minha casa, como está as minhas relações com as pessoas que eu lido aqui, né? Porque não adianta nada eu meditar e ser mal educada com o garçom, ou eu achar que eu sou superior a alguém. Nós não somos superiores a ninguém. A humanidade, ela acima, inclusive ela se colocou acima da natureza. Acho que isso é uma coisa que é importante. A cura começa, e primeiro que eu acho que é quando você se coloca no lugar. Quem somos nós? Quem é a nossa natureza humana na face da Terra? Né? E isso é no universo, porque nós somos seres quânticos. Né? Então, assim, essa conexão divina, né, e mental e física, né, que é esse uno todo, né, ela com certeza gera a paz. Porque você olha para a sua vida, você olha para o mundo como ele está e você fala assim, eu não quero reproduzir isso. Alguém que era espancado pelo pai, continua espancando. Não, tem que faça cortar diferente. esse ciclo, né? Não, trabalhe pela paz. Eu tenho certeza que o que você quer viver é outra coisa. A felicidade que é gerada aqui dentro, quando a gente faz algo bom, quando você encontra uma carteira com dinheiro e entrega, sabe? Uau, sabe? Porque ficar com aquele dinheiro não é teu, sabe? Não faça isso com você, sabe? A cura passa por várias ações do dia a dia, nadar na hora do almoço, né? Que a gente estava conversando mais cedo, né? O que te faz feliz? Sabe? Eu acho que até as pessoas que são, né, que estão no mal, querem a felicidade. Né? Porque o bem, assim, ser mal dá trabalho. Sabe? Então, assim, exercer quem nós somos realmente. Sabe? Eu acho que, às vezes, independe de religião. Sim. Nós aqui temos representantes de 2 religiões muito fortes, né? Mas eu acho que é uma questão humana. Sabe? Quem é esse ser humano que se apresenta, mesmo que você esteja sozinho, no mato, na montanha, em casa. Sabe? Como está a sua casa? A casa é a representação da nossa mente, né? Então, acho que faça o bem, não para fazer selfie só, sabe? Faça o bem porque é bom, porque é gostoso. Faz bem. Faz bem. Põe a cabeça no travesseiro, dorme tranquilo. Eu acho que o passo a passo, né, de processos terapêuticos que são ações, né? Pessoa que tem fobia, né? Ela vai trabalhando essa fobia devagarzinho, né? E tal. Então, assim, se eu pudesse pedir algo para alguém, eu falar assim, olhe para a sua vida, mas olhe para dentro mesmo de você, sabe? E se revele, sabe? No bom sentido dessa palavra, assim, né? E vão ter sombras, mas assim, olha para ela e chama ela para rezar, chama ela para respirar, chama ela para nadar e vai
vai tranquilizando Vai fazer esses uma nossos consulta universos. no Vai pro psicólogo. terapeuta, vai pro psicólogo, né? Na verdade, eu penso que, como a temática da saúde mental ou do adoecimento emocional ela é multifacetada, como nós conseguimos falar de várias formas e linguagens e pontos de vista e experiências diferentes, as formas de lidar com possibilidades de melhor ou de soluções ou de curas também são multifacetadas. Né? A gente está falando de estratégias, de possibilidades. Que nós no campo, né, e aí eu falo um pouco pelo meu saber, pelo saber que faz sentido para mim, e é isso também, vai passar necessariamente por buscas e estratégias de autoconhecimento. Por que eu me lancei na campanha Janeiro Branco também de corpo e alma? Porque eu acredito de fato que chamar a sociedade, chamar as pessoas e lembrar que todos nós temos temos o nosso psiquismo, temos a nossa subjetividade. Então, enquanto seres humanos, somos todos agentes possibilitadores de cura de outros seres humanos. Então, não necessariamente passe pelo consultório e meu saber técnico, mas eu poder promover situações em que eu vou dizer e vou autorizar aquele sujeito a falar, olha só, o que você sente é seu, isso é você. O que você pensa está ligado à sua história, à sua vida, aos seus desejos, aquilo que te trava, aquilo que te impulsiona. Então, o autoconhecimento, na minha forma de ver, é o caminho principal para poder chegar, né, numa possibilidade de construção de relações mais saudáveis, por consequência, comunidades mais saudáveis, grupos, sociedades e humanidades. E aí, as estratégias que façam sentido para cada um. E de forma alguma, eu quero com isso desqualificar ou desconsiderar os transtornos psíquicos que advêm de desordens neuroquímicas mesmo. Tem estudos sérios da medicina, da indústria farmacêutica que comprovam isso. Mas esse é um ponto e que eu acredito, é uma fatia pequena que eu acredito que está sendo endossada por uma série de outras questões que diz respeito a comportamento, a relacionamento, a escolhas, a posicionamento diante da vida, né, qual a sua postura diante da vida e daquilo que você deseja de fato como sujeito. E é muito questão do conteúdo também que a gente absorve, né? A gente vê que muita gente assiste programas de televisão que tem um conteúdo pesado e continua assistindo e aquilo faz mal para você ele sair, falou, né, pastor? De alguma forma é o que o Átila falou, né? Alguém dizendo, amedrontando, aterrorizando, ameaçando, e as pessoas ligadas naquilo, inertes. Parece que estão hipnotizadas com aquilo, É o que né? ele falou. Existe a questão do conforto. A violência está ali na televisão, mas não está comigo, então ela se sente confortável. Mas aquilo está na cabeça dela. Ou senão, a crise vai te pegar, a crise está quebrando tudo, a crise está esvaziando tudo, a crise vai... Aí, de repente, crise. Porque aquilo foi alimentando. É a flauta, né? Não tem? A flauta e vem a crise, de repente, bumba. Então, tem que alertar a população para ter um equilíbrio nisso, né, Leonardo? Né? Assim, gente, não vamos... Você Então, que vai dizer. Não, é porque eu acho interessante a sua pergunta, né? Estratégia, essa coisa, né? Mas antes um pouquinho, eu estava falando de que nós somos uma humanidade ainda muito violenta, né? Eu estava falando sobre isso agora há pouco. E falei, né? A África extremamente violentada por séculos, o Brasil uma história de escravidão, violências, desigualdade social, violentando a todo mundo. E aí nos Estados Unidos, o pessoal se matando, e eu falei lá da Europa, né? Violência na primeira metade do século XX. Aí eu me lembrei aqui, as duas guerras mundiais que a Europa viveu, né? De 15 a 48. Não, a primeira, né? De 14 a 18 e depois a segunda de 39 a 45. Milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas se matando. E é difícil encontrar uma família na Europa que não tem uma história de morte, de vô, bisavô, tataravô, de namorado, de patrão, perda, né? De perda, por causa dessas guerras que mataram milhões de pessoas em 10 anos, 14 a 18 e 39 a 45. Então, realmente, nós somos ainda uma humanidade muito precária, muito primitiva, muito atrasada emocionalmente. Em palestras eu tenho dito que nós somos analfabetos emocionais. Nós vivemos emoções o tempo inteiro, mas nós não sabemos nada sobre as emoções e sobre as nossas próprias emoções. Por isso o autoconhecimento é fundamental. Então, quando você me pergunta em estratégias, a Valéria falou muito bem em termos de estratégias múltiplas para uma humanidade plural.
né? Vários tipos de pessoas, vários tipos de estratégias. Mas se eu fosse obrigado a dizer algo que fosse um denominador comum, eu voltaria inicialmente a uma coisa que o Átila colocou, quando ele fala, né, corpo, espírito, alma. Eu vou pegar a parte da alma e ele remeteu à alma a questão dos sentimentos, emoções, né? Nós somos seres simbólicos. A Valéria fala isso muito bem em palestras também, que uma mãe ensina uma criança que aquilo chama braço, aí a criança cresce, braço, 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 dedo. Um ser humano adulto ensina a um ser humano pequeno, como ela gosta de falar, que isso chama dedo, que isso chama língua. A gente não nasce sabendo. A gente não nasce Precisa sabendo. que alguém olhe e diga. Isso é isso. Não é nenhum gene dentro de mim, não é nenhum pedaço de carne dentro de mim que diz, isso chama carne, isso chama dedo, isso chama a gente aprende, fome. né? fome. Medo. Isso chama erro, isso chama crime, isso chama correto, isso chama bem, isso chama mal. Não tem nenhum gene me dizendo isso. Mas seres humanos formando seres humanos adoecendo seres humanos ou seres humanos salvando, curando, né, seres humanos. Então nós somos seres simbólicos, seres da linguagem, seres da palavra. E nesse sentido tem uma coisa que é fundamental e eu diria como estratégia denominador comum: sentido. Tem uma linha todinha da psiquiatria e da psicologia, chama logoterapia, de um psiquiatra vienense chamado Viktor Frankl, que escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. E ele trabalha a questão do sentido na vida humana. Então, eu acho que algo que está faltando à humanidade, já que é para dizer estratégia, técnica rápida, qual é o sentido do que você está fazendo? Qual é o sentido da sua vida, o sentido das suas leituras, o sentido do que você ouve? No seu trabalho, qual é o sentido? Faz sentido para você o seu trabalho? Na sua casa, as relações familiares estão fazendo sentido? Ou é teatro? Na sua igreja, está fazendo sentido o que você ouve, de quem quer que seja, de cima para baixo, de lateral? Faz sentido ou é teatro? No esporte, você pratica esporte, esse esporte que você pratica, porque tem gente que vai para academia Só para Para tirar foto do Instagram. vitrine, verniz. Vitrine, verniz, proforma. Não faz sentido essencialmente para si, né? Mas vem de cima para baixo um modelo existencial. Então a sua vida sexual tem sentido, sua vida profissional tem sentido, sua vida religiosa tem sentido, suas leituras fazem sentido, né? O seu comportamento no trânsito, qual é o sentido disso? Então você está entendendo? Se nós somos seres simbólicos, seres da palavra, seres formados pelo discurso do outro, é importante que a gente comece a resgatar o sentido essencialmente meu, verdadeiro, próprio, legítimo, e não maquiagem, não verniz, não proforma, não imposição cultural, não imposição de grupos de controle, que existem grupos de controle nas vidas das pessoas, né? Vigiando o que faz, vigiando o que pode, vigiando o que veste, vigiando com quem se relaciona afetiva sexualmente. Então, o que faz sentido para você? Se você começar a investir em busca de sentido, que é o livro do Viktor Frankl, é um primeiro passo, preventivamente, para você avançar em mais saúde mental na sua vida. É um propósito, né? Tem um propósito. É exatamente, sentido, propósito, um porquê seu, certo? Eu diria Pastor, que o resultado, então, vai lá. Eu diria que o resultado, Fernando, disso existe um psicólogo dos psicólogos, existe um psiquiatra dos psiquiatras, um mestre do saber, com meu humilde entendimento, que ele diz que bem-aventurado são os que choram e acreditam, porque serão consolados. Ele diz que bem-aventurado são os puros de coração que acreditam que virão a Deus. Ele diz que bem-aventurados são os que têm fome e os que têm sede de justiça, porque alcançarão misericórdia. Ele diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque herdarão a terra. Ele diz que bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são aqueles que por algum motivo são perseguidos, são difamados, mas que acreditam naquilo que a doutora falou do início, naquilo que fazem, porque é princípio dele fazer aquilo que faz, acredita, e que a maior evidência de todas que eu estou fazendo certo é a paz. Se eu tenho em todos os meus aspectos, no sentido que o doutor que me antecede falou, se eu tenho paz quando eu estudo, se eu tenho paz quando eu crio
e conduzo os meus filhos, se eu tenho paz quando me relaciono com minha esposa, se eu tenho paz quando me relaciono com a senhora em respeito, em dignidade da pessoa e alma que a senhora merece e é digna, se eu tenho essa paz dentro de mim em relação ao próximo, então acredito que é um bom remédio para nós termos uma boa saúde mental. Perfeito. A paz é evidência de que esse é o remédio bom para todos nós. Eu achei muito legal. Posso fazer uma complementação? Pode, Porque as pode. pessoas falam assim, são conceitos abstratos. Saúde mental, sentido, né, subjetividade. Como que a gente pode converter o abstracionismo, né, disso tudo em concretude do dia a dia? E eu achei legal. Porque paz, né, sossego, harmonia, não é? Porque os Titãs, que é uma banda de rock brasileira, tem uma música que fala: não existe amor, existem provas de amor. Porque falar eu te amo É é fácil, da boca pra fora. Agora, se eu ajudo em casa, se eu cuido da esposa, do namorado, da namorada, do marido, não é? Se eu tiro a refeição, ela tá cansada, eu lavo, ou ele tá cansado, eu lavo. Você tá pegando um conceito abstrato que é amor e convertendo em algo palpável. Saúde mental, né? Como? Busca de sentido na sua vida. Eu acho, e isso é debate, não tem nada pronto, finalizado. A psicologia e a psiquiatria estão construindo, nós estamos em eterna construção, devir teórico. Eu acho legal. É uma receita, né? O sermão da montanha. Busca paz. a paz, nas doutor. relações, Isso. paz em casa, paz no trânsito, paz na escola, paz em tudo. O John Lennon falava isso. O John Lennon com a Yoko Ono. Consigo e com as suas escolhas. Paz consigo, com as suas escolhas. E honestidade consigo mesmo. Isso não faz mais sentido para mim. Coragem de romper. Você já rompeu com algo, você já rompeu, eu já rompi, né? A Valéria. Coragem de romper em busca da paz. O John Lennon pregava isso também. Cultura da paz. Cultura da paz. É importante que a gente trabalhe por uma cultura da paz. Se nós investirmos pesadamente numa cultura da paz, nós estamos colateralmente investindo numa cultura da saúde mental. Eu acredito que Também. ligado a isso, Leonardo, é evitar o que tira a paz, né? Também. Em busca da Estratégias. paz, você tem que cortar, dar uma cisão naquilo que evita a paz. Você vê uma coisa que não está te fazendo bem, tem gente que continua com aquilo, né? Vamos supor, o álcool. Eu bebo, mas eu não me sinto bem. Por que continua bebendo, então, né? Acho que é bem por aí. E aí tem questões profundas que às vezes a psicologia, a psiquiatria já entenderam que só a consciência também não resolve. Quanta gente sabe que fumar faz mal, mas não consegue parar de fumar. Quanta gente sabe que beber faz mal e não consegue parar de beber. Aí vem a ajuda profissional, não é? Em busca de um autoconhecimento, das raízes psicológicas que te prendem a um comportamento autodestrutivo. Aí, com responsabilidade, os profissionais têm que dizer que chega num limite, concorda comigo? Chega no limite que é preciso buscar ajuda profissional quando quer mergulhar mais profundamente na mudança de comportamento. Para Bom, desatar os nós. Desatar os nós. Bom, a gente ficaria horas aqui. Eu falei, esse tema. Prestigiando fácil. E eu acredito que quem está em casa também está assim, Mas só né? tem 20 minutos que começamos, né? Eu acho, tem mais um bom tempo ainda. Você até extrapolou o tempo, já me deram sinal ali já Tem várias vezes. só, pra não, parar. corta. Mas pelo menos aqui, assim, o tempo da TV Câmara, a gente trabalha um pouco aí, dá uma latência, não tem problema não. Você que está em casa, que chegou agora, né, que ligou a televisão agora e viu essa discussão aqui no finalzinho, você pode começar a ver esse programa no canal, né, no portal da TV Câmara, lá na internet, no YouTube. Tem um canal no YouTube também. Você volta lá no comecinho, que é uma discussão assim... Eu, por exemplo, estou na paz aqui agora, Vale a para pena, fechar esse né? programa. Fechar o programa na paz. Eu queria uma consideração final, né, de cada um. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Aqui a Valéria Ribeiro, que é psicóloga da Integra Mais. Isso. Tá? A gente aproveita o espaço aqui também. Quem vem colaborar com a gente colabora com eles também. Muito obrigada. Integra Mais. Queria muito agradecer a sua presença, Valéria. Eu fico muito grata de ter podido participar desse diálogo. Gostei muito da tua expressão, Monja, desse diálogo tão enriquecedor. E eu quero particularmente parabenizar você e a TV Câmara por abrir espaço para esse tipo de discussão.
né? Trazer, como o Leonardo falou, nós somos seres da linguagem, nós somos seres da subjetividade e trazer isso de forma de um conteúdo tão bem elaborado, tão enriquecido, de forma tão cuidadosa para as pessoas, oferece alternativas para que escolhas mais saudáveis possam ser feitas também, né? Com elucidação, com esclarecimento, com ideias, com diferentes pontos de vista. Isso entra com uma possibilidade de uma mídia saudável e vocês estão cumprindo de forma muito, muito saudável, muito bonita esse propósito também. Então, parabéns e obrigada por fazer parte. Bom, esse é o nosso papel, né? Aqui chama Câmara Debate, mas de debate mesmo é muito pouco. A gente procura mesmo orientar, conscientizar e levar informação relevante para a sociedade. Leonardo Abraão, psicólogo, palestrante e idealizador do Janeiro Branco. Janeiro, fevereiro, março, abril, tudo branco, na paz. Muito obrigado pela sua presença aqui, Leonardo. O branco da possibilidade de escrevermos e reescrevermos as nossas histórias. Discussões como essas, debates, diálogos como esses ajudam e, se for necessário, sempre a busca de uma inspiração espiritual ajuda quando oxigena, quando traz, né, a espiritualidade, a relação da pessoa com o que faz sentido para ela. Eu acho que a espiritualidade passa por essa discussão, o que faz sentido e o que te liga a outras pessoas, o que te liga ao mundo. Isso eu penso que aí a espiritualidade ela é bastante produtiva para a saúde mental e emocional, existencial das pessoas. Eu quero, me deu vontade de fazer como o John Lennon, eu falei do John Lennon agora mesmo, dando uma entrevista. O John Lennon e a Yoko Ono estavam trabalhando pela paz, contra a guerra do Vietnã. Ele espalhou cartazes, outdoors em todos os Estados Unidos, paz, 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 né, em inglês. E um jornalista perguntou assim, qual é o recado, o que você diz para contribuir para a humanidade nesse sentido? Ele disse que nenhuma palavra dele poderia ser útil, que ele não ia desperdiçar o tempo que ele estava dando entrevista, falando. Pegou um papel, escreveu paz e colocou no rosto dele, assim, ó. Ele tampou o rosto dele, paz, escrito paz, dizendo, John Lennon não tem importância, Lennon não tem importância, Beatles não tem importância, só uma coisa tem importância, o discurso da paz. Então ele se anulou, no sentido de tampou o rosto mundialmente famoso para dizer que a paz é mais importante do que ele mesmo. Uhum. Então, já que é para a gente ser bastante útil à humanidade, eu deixo esta colocação por uma cultura da não violência, por uma cultura da paz, por uma comunicação da não violência. Procura, eu estou trabalhando em todo o país no aspecto da prevenção, né, em relação à saúde mental. Então, se a gente quer prevenir o adoecimento emocional, uma possibilidade é investir na paz. Eu acho que a fala do Átila traz um ingrediente, uma estratégia. Invista em paz com a esposa, com o marido, com o filho, com o patrão, com o motorista ao lado, com o vizinho, com quem quer que seja, que é a estratégia para se cuidar, cultivar mais saúde mental na sua vida. É isso. Obrigado, Fernando. Obrigado, TV Câmara. É isso aí. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, Leonardo. Adriana Muniz, né, da Via Zen Uberlândia, a monja Miodem, amiga de longa data, né, Adriana? Isso. E eu queria muito agradecer a sua participação aqui, mais uma vez, e revê-la, né? Sempre bom, com essa alegria, com esse brilho no olhar aí, enfim. Obrigada. Muito, muito, muito obrigado. Eu me sinto muito honrada pela questão, acho que a gente se complementou muito aqui, eu acho que foi engrandecedor. E eu quero só completar o que o Léo falou, que é a paz consigo mesmo. Também, né? A gente tem essa questão, e essa paz consigo mesmo, ela tem uma relação direta com as suas conexões divinas e terrenas, né, acho que em todas as esferas do universo. E uma coisa que eu pediria muito, assim, eu acho que é uma coisa que é uma prática que a gente faz muito, é respire consciente. Realmente, assim, sinta aonde está a sua respiração. Ela é um ponto fundamental para você saber se você está muito ansioso, se você está nervoso, se você está alterado, seja como for, né? Então, traga essa presença para você mesmo. Eu tenho isso como prática, eu respiro a 4 dedos abaixo do umbigo há mais de 10 anos, é até engraçado falar um pouco sobre isso, que é a questão física mesmo. E isso mudou muito a minha vida.
Eu não consigo respirar ansioso mais. E quando eu percebo que ela sobe, eu trago ela para onde, inclusive aumenta essa capacidade pulmonar, que é interessante que nós nos reconheçamos também enquanto esqueleto humano. Né? Quanto mais consciência corporal nós tivermos, mais a gente contribui para esse conhecimento de relações, de religiosidade, porque é o que nós somos, né? Esse olhar para a nossa natureza humana, que ela é bondosa. Eu tenho convicção disso. O bem está acima, né? De todas as formas. Então, muito obrigada a todos, e uma honra compartilhar essas câmeras, essas luzes com vocês, todos. Todos os holofotes aqui em você, em nós. Pastor Átila Carvalho, vereador e pastor. A gente falou praticamente nada de política pública em relação a isso, mas eu tenho certeza que o debate foi bem engrandecedor e a sua participação foi muito importante. Muito obrigado aqui, pastor. Eu que agradeço, Fernando, e quero deixar registrado aqui que, para mim, entre das outras coisas, o que mais me importou foi conhecer vocês. Prazer conhecer um doutor e uma dona Monja, que eu nunca estive com a Monja tão simpática, tão próxima. Prazer conhecer a senhora. Primeira vez que fico tão perto de uma monja. Prazer muito grande conhecer vocês, uma satisfação muito grande, Fernando. Parabenizar pela essa iniciativa de trazer sempre debates que trazem conhecimento e explicação a todos os telespectadores. E dizer que, acima de todas as coisas, faço minhas as palavras do doutor: procure a paz em todos os sentidos, em todos os momentos, e o amor, que ele seja fecundo no coração de todos, para com Deus e para com o próximo. Obrigado, Fernando. Bom, então muito obrigado a vocês. Agradeço também a equipe da TV Universitária, que sempre apoiando aqui os programas da TV Câmara, e você em casa, né, que nos acompanhou e pode pegar lá no comecinho desse programa, numa reprise que passa aqui na TV Câmara e também no nosso portal na internet, tá? www.câmarauberlandia.mg.gov.br, lá tem um link TV Câmara e o link Câmara Debate, esse que nós debatemos aqui hoje e tantos outros programas que fizemos aí ao longo desses anos. Então, muito obrigado e até um próximo programa. Até lá!